Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu me apresentar, me chamo Armstrong Leal. Não tenho religião ou não sou religioso. Estamos aqui, acima de qualquer coisa, como pregador do Evangelho nato, aquele Evangelho puro e cristalino, extraído do manuscrito sagrado. Quero convidá-los para compartilhar esta mensagem, para que não é escrito. Se vocês desejarem e gostarem da mensagem, inscrever-se no nosso canal, deixar seu like e compartilhar, como disse, para que outras pessoas possam ter contato com esta mensagem. Vamos fazer aqui uma explanação acerca da interpretação de Mateus, capítulo 24, dos versos 18 ao 20. A fonte inspiradora desta mensagem foi a partir de uma fonte escrita por Tomás Ice, onde ele fala exatamente da interpretação desses acontecimentos que Jesus chamou de tempos difíceis. Se então alguém lhes disser, conforme está escrito na mensagem sagrada, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos ou eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. 24 de Mateus, dos versos 23 ao 25. No meio do maior período de turbulência e caos da história do mundo, Jesus lembra aos discípulos que, mesmo assim, a coisa mais importante na vida é o relacionamento com Deus e com Jesus. À medida que essa passagem passa para os eventos da segunda metade da tribulação, a prioridade principal é evitar os enganos. É importante evitar enganos durante a segunda metade da tribulação. Por quê? Porque esse período é a fase em que o anticristo, também conhecido biblicamente, segundo o livro de Apocalipse, como a besta, vai iniciar seu governo global e exige que todos recebam a marca da besta para comprar ou vender. Apocalipse capítulo 13, verso 17. Isso é tão importante na história que Deus envia mensageiros angelicais para pregar de forma específica o Evangelho ao mundo inteiro e adverti-los das consequências de aceitar esta marca da besta. Capítulo 14, versos do 6 ao 13 do livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Este é um momento importante, porque os indivíduos vivos, neste momento, determinarão seu destino eterno, com base em sua resposta ao Evangelho e ao apelo do anticristo para receber a sua marca. Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13 são geralmente paralelos nesta mensagem, enquanto Lucas, no capítulo 21, omite totalmente esse texto. Mateus e Marcos falam de uma tribulação futura, enquanto o foco de Lucas é principalmente nos eventos do primeiro século, o que Jesus está dizendo. Está dizendo que, abordando nos versículos os versículos 23 e 25 sobre os dois pontos principais em relação aos falsos messias, aos falsos profetas. Primeiro, o falso messias não será visível e conhecido. Segundo, o falso Messias fará milagres para enganar e iludir a muitos. O versículo 23 do capítulo 24 de Mateus, que estamos aprofundando, relata boatos sobre o aparecimento iminente do Messias. Aqui nosso Senhor está estabelecendo um contraste entre o falso e o verdadeiro. O falso programa do anticristo será repleto de boatos e insinuações, mas a genuína vinda do Messias será clara para todos, ou seja, será visível aos olhos de todos. E isso está escrito no versículo 27 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Porque Jesus volta a uma advertência sobre o engano nessa passagem, depois de já ter abordado a questão nos versículos 4, 5 e 11. Eu acredito que a resposta está na redação de sua advertência. Segundo Tomás Fijart, explica o seguinte: após a
evacuação da Judéia, os falsos mensageiros de Satanás acreditarão ser necessário tentar se infiltrar entre aqueles que fugiram para as montanhas. Primeiro eles alegarão em que Cristo já apareceu, dizendo: eis aqui o Cristo, ou ali, conforme está escrito no capítulo 24, verso 23. A fim de sustentar tais alegações, eles devem fazer grandes sinais ou semear essas maravilhas falsas para justamente enganar os seguidores de Jesus naquele tempo, para que seu ministério falsificado, se possível, possa enganar o próprio eleito, o próprio escolhido. Obviamente isso falhará, mas a tentativa de fazê-lo ocorrerá. Isso já predito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, justamente nesse capítulo e dos versos que estamos tratando. Outro ponto principal, nos versículos 23 ao 28, é que os crentes não devem ser enganados por falsos profetas, que afirmam ter informações peculiares sobre o paradeiro de Jesus Cristo. Tal entendimento se ajusta no fluxo da passagem no versículo 15, em que Jesus diz a seus discípulos para ir em direção às colinas, quando virem a abominação da desolação acontecer no templo reconstruído de Jerusalém. É logo após isso, o anticristo estabelecerá a sua marca durante a segunda metade da grande tribulação, num total de 7 anos. À medida que os eventos se desenrolarão ou se desenrolarem durante a segunda metade da grande tribulação, o anticristo, a chamada besta, tentará atrair os remanescentes judeus eleitos para fora de seu esconderijo no deserto, dizendo que o Messias está em algum lugar de Jerusalém. Portanto, eles deveriam vir e vê-lo. No entanto, Jesus já advertiu a seus discípulos com antecipação para não escutar tal discurso. Essa passagem é paralela aos escritos de Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e as palavras de João em Apocalipse, no capítulo 13. Ambas as passagens falam dos enganos do anticristo. Enquanto no Evangelho de Mateus, no versículo 26 do capítulo 24, diz que os eleitos não serão enganados. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao 12, diz que os não eleitos serão enganados. A vinda desse perverso, desse anticristo, desse seguidor de Satanás com todo o poder, com sinais e maravilhas, enganarão a muitos. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitarão a verdade e o amor de Deus que os poderiam salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que estão ou que não creram na verdade de Jesus e terão o prazer da injustiça, conforme o capítulo 2, verso do 9 ao 12 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não somente a parte apostata do povo judeu será enganada por estas maravilhas mentirosas do anticristo, explica o autor Arnaud, mas também a parte apostata da cristandade, deixados para trás após o chamado evento do arrebatamento da igreja, onde serão enganados e destruídos nos grandes juízos daquele dia vindouro. Curiosamente, Jesus fala sobre esses anúncios falsos. Não acredite! Exclamação. Isso demonstra que o crente não deve acreditar em qualquer coisa que ouvir pela primeira vez, mas importa que seja crido o evangelho de fortalecimento para que não venham enrolar-se com essas mentiras proferidas por mensagens de falsos profetas e de falsos messias. Meus queridos, assim como existem falsos e verdadeiros profetas que preparam o caminho, ou que prepararam o caminho para o verdadeiro Messias, existirá também o falso, que virá em nome de Satanás com falsas profecias para preparar o caminho também do falso Messias, frequentemente conhecido como anticristo. De fato, costuma-se dizer que o termo anticristo aparece apenas em 1 João, capítulo 2, verso 18, ou capítulo 4, verso 3.
Isso é verdade. Contudo, o uso de falsos cristos no versículo 24 é semelhante à linguagem para anticristo em 1 João. Do termo falso Cristo ser equivalente a anticristo, vemos o significado da preposição ante, por anticristo. Não significa alguém em oposição a Cristo, mas um falso Messias que se assemelha ao verdadeiro. Isso é exposto em Apocalipse capítulo 13, onde a primeira parte do capítulo, do verso 1 ao 10, descreve a primeira besta, o anticristo, enquanto na segunda parte, que vai do verso 11 ao 18, do capítulo que estamos tratando de Apocalipse, explica o papel do falso profeta. Então aqui vemos o casamento tradicional da religião sendo usada para apoiar o político e o falso profeta que usa seu ofício religioso para defender a lealdade à besta e para levar sua marca de fidelidade na mão direita ou na testa dos que receberem. E por isso que Jesus já adverte sobre os falsos sinais, sobre os falsos profetas, isso no capítulo 24 de Mateus. Os falsos cristos, claramente, são uma referência ao anticristo, que também é conhecido como a besta. Isso tanto Daniel como João em Apocalipse trouxe. O homem do pecado e o homem da iniquidade, conforme bem disse Paulo em 2 Tessalonicenses no capítulo 2. A referência a falsos profetas certamente incluirão o falso profeta de Apocalipse, capítulo 13, do verso 11 ao 18. Apocalipse 19, verso 20, vai resumir a carreira e o destino do falso profeta da seguinte forma: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia feito os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, fecha aspas. Preteristas como Geren de Mar dizem que estes versículos foram cumpridos através dos eventos que levaram ao incluindo a destruição de Jerusalém do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo. Eles podem citar alguns exemplos de profetas, de falsos profetas, já que houve falsos profetas desde a escrita do Novo Testamento. Isso está lá em Pedro, capítulo 2, verso 1 da segunda carta. No entanto, existe consenso de que não havia falsos messias ou cristos, ou falsos cristos até cerca de 130 depois de Cristo. De fato, os preteristas nem tentam citar exemplos de falsos cristos. Aparentemente, não houve nenhum no primeiro século como referência. Jesus está olhando para um tempo em que ainda não ocorreu na história, ou seja, profético, coisa futura. Ele está ansioso até o tempo da tribulação, onde o remanescente de judeus fugiram para as colinas do local da abominação da desolação. Os falsos profetas e messias tentam atraí-los do seu esconderijo, mas o verdadeiro crente, o verdadeiro eleito, não serão atraídos por isso, porque Jesus já os tinha advertido sobre essa tática do inimigo. Aqui nós temos as mesmas palavras, grandes sinais e maravilhas, usados para descrever os milagres de Cristo e de seus apóstolos. No entanto, essas obras são realizadas por falsos profetas e falsos messias também. Isso significa que Satanás é meramente enganoso, pois ele faz os homens passarem a verem um verdadeiro milagre, o que é algo enganoso para atraí-los e dominá-los. Ou isso deve ser entendido como acontecimento que não podem ser entendidos com base apenas em poderes humanos. Eu prefiro a segunda visão, que estes são verdadeiros milagres. Eu sou a favor desta visão porque toda vez que existe declaração sobre estes falsos milagres, que a linguagem usada é que eles realmente fazem essas coisas, como temos nesta passagem. Abre aspas, mostrarão grandes sinais e maravilhas, fecha aspas. Então não sei de um exemplo em que a linguagem da aparição é usada para descrever esses milagres. Em outras palavras, se eles estão apenas enganando as pessoas a pensarem que estão fazendo milagres com fumaça e espelho, parece-me que as escrituras usariam uma linguagem que indica isso.
Em vez disso, usa palavras e frases que dizem que estão realmente fazendo essas coisas. Então esses milagres ocorrerão ou ocorrem para enganar. Por exemplo, olhe alguns dos milagres satânicos realizados pelo falso profeta em Apocalipse capítulo 13. Abre aspas. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens, fecha aspas. Isso versículo 13, conforme vocês podem observar. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Versículo 14 do capítulo 13 de Apocalipse. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ele podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Versículo 15 do capítulo 13 de Apocalipse. Então são essas as palavras de eventos reais, não truques feitos pelas mãos enganosas desses falsos profetas, ou desse falso profeta, especificamente conforme diz o livro de Apocalipse. Parece que Deus concede poder temporário a esses falsos profetas e messias, de modo que eles são usados por Deus para atrair todos os descrentes para si mesmos em incredulidade. Isso é o que se entende em Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao 12, quando diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram a verdade que os poderia salvar. Versos do 9 ao 10 do mesmo capítulo 2 de Tessalonicenses. Paulo nos diz que a razão é que Deus enviará sobre eles uma influência ilusória, para que possam acreditar no que é falso, para que todos venham a ser julgados, não por não acreditar na verdade, mas por ter prazer na iniquidade e na mentira. No entanto, seus eleitos, os eleitos de Jesus, não serão enganados, porque Jesus os alertou com antecipação ou com antecedência para tomar cuidado com esses falsos milagres. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como foi o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 26 e 27. Anteriormente, Jesus estava alertando o remanescente judeu durante a segunda metade da tribulação de 7 anos para tomar cuidado com o engano espiritual. Jesus está fazendo referência aos eleitos pela segunda das 3 vezes em que este termo é usado nessa passagem, que se refere ao remanescente judeu que virá a Cristo durante a tribulação. Jesus continua suas instruções e advertência aos eleitos nos versículos 26 ao 28 de Mateus capítulo 24. Então, cuidado onde você procura Jesus. Esta passagem do discurso das oliveiras de Cristo é praticamente encontrada apenas no relato de Mateus. Jesus continua sua advertência aos eleitos sobre como não ser enganado. Essa essência está dizendo que se alguém vier até vocês durante a tribulação, dizendo que o Messias está escondido em algum lugar, em particular, então não acredite em ninguém com este discurso. Por quê? A razão do ceticismo é porque quando o Messias retornar, será de natureza pública e não haverá dúvida acerca de sua volta ou de sua chegada. Serão os falsos cristos e falsos profetas que tentarão aparições clandestinas nos bastidores com o objetivo de enganar ou de enganá-los. No entanto, se essa passagem diz alguma coisa, é afirmar que o retorno ao qual Jesus se refere será um evento corporal, físico e público. É interessante que a visão preteritista de como Cristo volta nessa passagem está mais próxima do tipo ao qual Jesus adverte os eleitos, que se tome cuidado. Se você quiser ver um exemplo de obscuridade
e prática sofisma, observe esses dois exemplos. Enfaticamente, o Senhor adverte seus discípulos de que ele não virá de uma forma visível e corpórea naqueles dias. Ele afirma 2 vezes que qualquer relato de sua presença física seria incorreta. Claramente, essas declarações desencorajam sua expectativa de qualquer retorno visível naquele dia. Ele declara expressamente que qualquer ordem para procurá-lo em algum lugar específico seria um erro. No entanto, haverá uma vinda de Cristo naquele dia. Esta, porém, é uma vinda espiritual de juízo ao invés de uma vida corporal. Então, seu colega preteritista, Gary DeMar, também adota uma visão impessoal da volta, conforme previsto por Jesus nessa passagem, quando ele diz o seguinte: Jesus viria, abre aspas, exatamente como um relâmpago que vem do Oriente, fecha aspas, isto é, rapidamente e sem aviso prévio, o que as pessoas viram foi a manifestação do Senhor vindo, mesmo que eles não o tenham realmente visto. Era Deus fisicamente presente? Não era. Ele veio, certamente. Mateus 24, verso 27, revela que Jesus está, de alguma forma, participou, de alguma forma, da destruição de Jerusalém. Este é exatamente a questão. Jesus veio como um relâmpago para colocar fogo em Jerusalém? Se você se lembra, foi Tito, como agente e representante de Deus, que incendiou o templo e destruiu o edifício, lá em 70 depois de Cristo. Roma foi enviada por Deus para cumprir uma tarefa semelhante. Nosso Senhor adverte seus discípulos de que sua vinda seria uma manifestação de juízo visível, repentina, como um relâmpago, como se fosse um relâmpago que se revela e aparece e está em toda parte ao mesmo tempo. Então, as declarações desses dois preteritistas são exemplos do tipo de discurso que Jesus está alertando os eleitos a evitar durante a tribulação. Claramente uma referência a um futuro segundo o advento ainda. Agora, examinaremos as razões pelas quais os versículos 27, de fato, faz referência à segunda vinda de Cristo. Então, Gary DeMar tentam manipular esta passagem como se não estivesse ensinando um retorno físico e corpóreo de Cristo. Essa visão preteritista é aquela em que apenas 1% dos intérpretes tomaram como passagem ao longo da história da igreja aqui na Terra, que Jesus fala aqui de seu retorno corpóreo e apoiado pelo contexto. Em contraste com a vinda de Cristo no versículo 27, os falsos cristos e falsos profetas do versículo 23 e 24 são claramente indivíduos que podem ser vistos fisicamente. Então o retorno de Cristo é justaposto a eles. Cristo não voltará e se esconderá em alguma sala dos fundos em que um agente disfarçado levará as pessoas a se encontrarem com ele. Não. Jesus Cristo retornará de forma pública, é óbvio. Isso não pode se encaixar em alguns dos juízos vindouros através do exército romano, independente do que outras passagens bíblicas possam ensinar em outros contextos. O contexto de Mateus 24 apoia-se na volta de Jesus pública, corporal, física, sendo vista por todos, assim como um relâmpago se mostra no Oriente ao Ocidente, de forma repentina, todos o verão. Então, meus queridos, as interpretações são inúmeras. Muitos se valerão, inclusive, da distorção da palavra e da teologia para também enganar muitos. A volta de Jesus é uma realidade, acompanhada de sinais e sintomas que estamos observando, cada vez mais gritantes, assim como o parto de uma grávida, que as dores da concepção aumentam no decorrer, assim também são a série de eventos que estamos observando ultimamente, como guerras, cada vez mais guerras, rumores de guerras cada vez maiores, terremotos e catástrofes naturais cada vez mais existentes e ocorrentes, e cada vez mais pessoas tentando ludibriar pessoas e mais pessoas a se enganar e estarem desatentas quanto à volta iminente de Jesus Cristo. Portanto, se prepare.
Revise a sua vida, faça uma reflexão de vida, entenda que tudo isso é mister que aconteça, para que o sinal dos últimos tempos possa indicar a volta daquele que disse que um dia voltará e atrairá os seus eleitos, porque os eleitos não poderão e não podem ser enganados, e foram alertados quanto a isso, e não se enganarão. Somente serão perdidos aqueles que têm amor à iniquidade. Portanto, meus queridos, aqui encerro dizendo que se convertam, revisem as suas vidas, estejam ao lado da palavra e do evangelho. Consulte a palavra de Deus como forma de não se enganar com essas falsas interpretações, por esses falsos profetas, porque se possível for, enganarão até mesmo os escolhidos. Por isso que Jesus nos adverte, para que não sejamos enganados por isso. Portanto, aqui fico deixando essa mensagem. Que Deus possa abençoar a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.